Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente, tá? Como vocês já viram, tem algumas coisas diferentes aqui na mesa, né? Mas eu vou dar um tempinho para que vocês possam pegar os materiais, fazer a higiene das mãos e eu já volto para uma aula muito gostosa. Já pegaram os materiais? Então vamos à nossa aula de hoje. O que são vitrais? Vitrais é um tipo de vidraça composta com pedaços coloridos, rejuntados ou pinturas que normalmente retratam personagens, brasões, ornamentos, entre outras figuras. Sua presença é comum nas igrejas, mas também pode ser utilizada em residências, em outros tipos de obras. Os pedacinhos de vidro dos vitrais podem ser unidos por gesso, pedra, madeira e algum metal. O cobre é o mais comum. Eles vêm do tempo da Renascença. Então, quer dizer, é muito antigo. Os vitrais começaram a ser usados nas residências das famílias ricas, castelos, palácios do governo, entre outras obras laicas. As cores mais comuns eram o preto, amarelo e branco. Em relação aos desenhos, os vitrais, eles poderiam ser cenas do cotidiano, brasões de família, como já falei, e até clássicos da antiguidade. No século XVIII, os vitrais
despertaram o interesse de colecionadores, historiadores e artistas. A técnica medieval começou a ser presente nas igrejas neogóticas. Os vitrais marcaram presença no Art Nouveau, movimento artístico entre 1800 e 1900, e se manifestou principalmente nas artes, como a gente pode ver aqui. Vamos aos tempos medievais, que foram os primeiros, vitrais que apareceram no mundo. Surgiram na Europa no século X, nas igrejas francesas e alemãs. Quando foram incorporados na arquitetura gótica, os vitrais tinham por objetivo ilustrar as cenas bíblicas, contando as histórias por meio de figura. Num tempo em que pouquíssima parcela da população sabiam ler. Então, os vitrais, portanto, eram essenciais para guiar o povo de acordo com os ensinamentos religiosos, através das figuras ilustrativas. Era uma das primeiras artes góticas da história, como podemos ver. Desde o período do vitral completo mais antigo é na Catedral de Augsburg, na Alemanha. Foi construído no século XI, com parte de um projeto para deixar as janelas maiores e mais bonitas. Essas janelas não serviam somente para sugerir a ideia da luz de Deus, mas para destruir a escuridão. Então esse aqui é o vitral mais antigo. Agora vamos ver um vídeo que nos traz alguns vitrais pelo mundo. Observem as cores, os desenhos, os formatos, e eu já volto. E aí, o que acharam do vídeo? Legal, né? Observaram os detalhes, as cores, as formas. Mas agora vamos para os vitrais de Curitiba. Em Curitiba nós temos muitos vitrais.
em diversos locais, não é somente em igrejas. Nós temos em espaços públicos e também em espaços particulares. Vamos conhecer um pouco desses espaços? Iniciando pela Catedral de Curitiba. Como podemos observar, a cor era o elemento essencial para os vitrais, que através da luz vinham de fora da igreja. Despertavam curiosidade das pessoas em relação às histórias contadas em forma de ilustração. Era um meio de atrair a população às igrejas com adornos e formas jamais então vistas nas paredes cinzas. Seguindo, vamos à Ordem Terceira de São Francisco de Chaga, a nossa conhecida Igreja da Ordem. É o vitral mais antigo da nossa cidade e ele está lá desde 1737. E a luz desse vitral, que está bem aqui no fundo, não remete para motivo religioso, e sim no sentido da claridade do local. Vamos agora ao Palacete dos Leões, que ele foi construído em 1902 pelo engenheiro Cândido de Abreu, para ser residência da família Leão Júnior. O Palacete dos Leões também possui vidros decorados. Vamos ver? Olha que bonito. As portas possuem vidros decorados, como o monograma que podemos ver aqui. Agora vou dar um tempinho para que vocês possam copiar o endereço do tour virtual do Palacete dos Leões. Eu já volto. E daí, deu tempo para vocês anotarem? Se não deu, uma dica. Entra na internet lá e procura Palacete dos Leões, que tem o tour virtual lá, tá? Vamos agora ao Castelo do Batel. É uma relíquia arquitetônica que se impõe nas mais nobres regiões de Curitiba. Foi residência da família do governador do estado do Paraná, Moisés Lupion. Podemos encontrar vitrais que estão desde 1928 nessa residência. Olha que vitrais lindo. Mas tem um especial, que é esse aqui, criado em 1924, época em que as cataratas do Rio Iguaçu eram praticamente inacessíveis. Alfredo Anderson conseguiu criar esse belíssimo e misterioso vitral. Esta paisagem, na época, intocada, representa até hoje um tesouro brasileiro e o patrimônio natural da humanidade. Assim, o vitral, exposto no Castelo do Batel, é um dos seus documentos visuais mais antigos existentes, mostrando a vista original das cataratas, como ela era antigamente, né? Na sequência, vamos para o Palacete do Batel, que também fica ao lado, né? Ele foi edificado para ser a casa de Delfonso Rocha, um grande produtor de erva mate. A parte mais curiosa do espaço é o vitral, que conforme a luz, ele mostra o rosto da filha. E o palacete foi concluído em 1914, sendo um símbolo do ciclo da erva mate no Paraná.
Tanto o Palacete quanto o Castelo do Batel são tombados pelo patrimônio histórico. Vamos agora à Casa Andrade Muricy. É um dos exemplos de imóvel que traz o vitral em destaque na arquitetura. A construção eclética, datada de 1926, é tombada pelo patrimônio histórico e artístico do Paraná. A casa abriga um vitral que fica na escada principal e liga o térreo ao primeiro andar. Ele é muito bonito. Agora vamos ver um vídeo sobre a Catedral de Brasília. Vocês vão ver como é linda a catedral por dentro, tá? Nós vamos fazer um tour virtual, tá? Originalmente, a igreja era rodeada por vidros incolores. A imensa quantidade de vidro foi uma estratégia escolhida pelo arquiteto para iluminar o espaço com luz natural. Os vitrais projetados por Mariane Peretti possuem a extensão de 2.000 metros quadrados. Vamos ao vídeo e eu já volto. Bonito o vídeo, né? E a catedral, vocês viram como ela é clara por dentro? Como ela é bonita? Ela é diferente por ser redonda também, né? Então é um espaço muito bonito. Mas não somente as residências têm vitrais. O vitral aparece em Curitiba no Memorial Árabe, que ele está situado no centro, num ponto turístico construído em homenagem à cultura árabe, que também utiliza dos artifícios do desenho em vidro com 140 metros quadrados. A construção é em forma de cubo e tem uma das faces ornamentadas com a técnica.
uma grande janela estampa um vitral, com arabescos coloridos, padronagem geométrica presentes na arquitetura dos países muçulmanos, como podemos observar aqui e aqui um pouco mais de perto. Então, ele representa flores, né? Mas podem ver que são tudo formas geométricas. Na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 3 grandes peças que contemplam a construção da biblioteca. Foram feitas por 3 artistas paranaenses: Abraão Assad, Poti Lazarotto e Sérgios. O primeiro retrata a profissão e diversas modalidades. O segundo, a arte, ciência, agricultura, comércios e indústria. O próximo representa a era digital e o último painel, né? A evolução da vida humana, cultural, artística e científica. Seguimos então para a Universidade Federal do Paraná. Nela existem 3 vitrais no prédio histórico, que representam as 3 áreas do conhecimento: a tecnologia, as humanas e a saúde. Então aqui nós conseguimos ver os 3 vitrais, tá? Vamos na sequência para a Escola Estadual Dom Pedro II, que foi construída na década de 20. Ela fica na Bispo Dom José, ali no seminário. Com o nome, ela foi inaugurada, né? Com o nome de Grupo Escolar Dom Pedro II. Sua inauguração ocorreu em 24 de fevereiro de 1928. E nele, dentro desse antigamente chamado Grupo Escolar, hoje escola, tem um vitral. E esse vitral passou por uma restauração muito grande. Então aqui vocês conseguem ver o vitral inteiro e aqui os detalhes dele. O trabalho de restauração está voltado para vitral, que tem como medidas 1,45 de largura por 4,5 metros de altura. E esta está localizado, né, bem na questão da escada interna da escola. Com mais de 90 anos, gente, o vitral foi restaurado. Olha que lindo! Por uma ex-aluna. E será mantido para futuras gerações. Agora nós vamos a um espaço que fica bem no centro da cidade. Ele fica ali na Rua 15. Ele era o antigo Louvre. Hoje é uma loja de departamento. O interior tem um belo vitral e uma escadaria de madeira trabalhada muito bonita. O trabalho em madeira, como em muitas casas antigas, chama atenção, tanto na escadaria como no guarda-copos do andar superior. Repare também nas luminárias e nas colunas metálicas decoradas. Se vocês estiverem passando pela Rua 15, entrem para ver, porque vale a pena ver. Por ser uma loja, fica fácil de entrar, né? O próximo é o Instituto de Educação do Paraná, Professor Erasmo Piloto. A gente conhece mais como Instituto de Educação, mas o nome completo é esse. Criado em 12 de abril de 1876, o edifício foi entregue à comunidade em 1912, tombado pelo Patrimônio Histórico Estadual em 2004. E dentro dele possui um lindo vitral. Detalhe que ilumina a escadaria principal do Instituto de Educação. O desenho ressalta a data da inauguração da escola, detalhes do livro e certificado no centro dos círculos entre os elementos.
Muito bonito o vitral, né? Vamos para o próximo. Ó, aqui a gente consegue ver, né? Os três. O vitral colorido ocupa toda a parte atrás do altar. Ele proporciona excelente luz natural. O colorido, iluminado por 42 metros de vitral, datado da década de 50, continua garantindo belos visuais. Restauro peça a peça durante 8 meses no ano de 2013. Então, quer dizer, ele já foi restaurado em 2013. Agora vamos fazer um tour numa igreja, um santuário que eu particularmente acho muito bonito, porque eu conheço em Brasília também. O exterior é todo em concreto estilo gótico, formado por 80 colunas de 16 metros de altura, que podemos observar aqui. Não revela a beleza e intensidade das cores do interior do santuário de Dom Bosco. Ao entrar na igreja, tem-se a sensação de estar rodeado pelo céu estrelado, porque dentro dela, né, ele foi feito com 12 tons de azul, com branco, que formam 2.200 metros quadrados de vitrais, que colorem todo o ambiente. No centro do salão, no tour virtual, vocês vão conseguir ver bem no meio do salão, tem um lustre formado por 7.400 peças de vidro murano. É a única iluminação no período noturno. Este lustre pesa 3.000 quilos e 5 metros de diâmetro de luz. Vamos fazer um tour virtual e observem, gente, ela é linda por dentro. Muito, muito linda. Vamos ao tour e eu já volto. E aí, o que sentiram nessa visita virtual? Caso alguém tenha interesse para ver melhor, né, poder passear um pouco mais dentro da igreja, desse santuário maravilhoso, pode acessar, né, colocando tour virtual no Santuário Dom Bosco em Brasília. Vocês vão achar lá e vão poder passear um pouco mais e ver mais detalhes deste
rico espaço, que a gente tem a sensação de realmente estar num céu cheio de estrelas. E agora vamos à Santa Casa de Misericórdia aqui em Curitiba, que fica ali próximo à Rui Barbosa. Essa porta que vocês estão vendo, ricamente elaborado com um vitral, está localizada dentro da Santa Casa. A obra executada por Adualdo Lenzi tem o desenho de Poti Lazarotto. Capela Santa Maria é outro espaço que possui um lindo vitral. Na Capela Santa Maria hoje é espaço cultural com sala de concertos, é a sede da Camerata Antiga de Curitiba, grupo de coro e orquestra, fundado em 1974. É mantido pela prefeitura. Então vamos ao Colégio Professor Lisímaco Ferreira da Costa. Ele fica na Iguaçu. E lá também possui vitral. Olha lá. São 2 vitrais muito bonitos, né? O vitral retrata a vivência dentro da escola. Quando o modelo foi construído, incorporou estilos de arquitetura barroca, combinação de referências coloniais brasileiras, elementos da arquitetura religiosa. Agora vamos à proposta de ter esse vitral consta no projeto. É a igreja que fica ali na Água Verde, do lado do cemitério. No projeto original da construção dessa igreja, em 1957, ele já estava nesse projeto, só que ele não foi concluído, né? O tempo se passou, somente em 2019, quer dizer, recentemente, ele foi inaugurado. É um dos maiores vitrais de Curitiba. São aproximadamente 200 metros quadrados de vitral, com 12 metros de largura e uma altura que chega em seu ponto mais alto, 16,85 metros. Imaginem o tamanho disso aqui. E ele é possível, claro, né? Se você passar na frente, você consegue ver, tá? Agora vamos, como são feitos os vitrais? Como ele é feito? É feito uma reprodução do tamanho original, chamada cartoon, já com as medidas exatas do local a ser instalado. Baseada nesta reprodução, vem o corte dos moldes de papel, chamado chablon. Na sequência, finalmente, o vidro é cortado, seguindo à risca os moldes. As peças, então, são colocadas manualmente nos perfis, as baguetes, de chumbo e estanho, que dão flexibilidade e rigidez. Por fim, é passado uma massa para a vedação, que nós podemos ver aqui, ó. Então, essas etapas que acontecem para serem feitos os vitrais. Agora, eu vou dar um tempinho bem curtinho para que vocês peguem todos os materiais, deixem na frente de vocês para a gente poder executar a nossa atividade. Enquanto vocês pegam aí, eu arrumo o cenário aqui e já volto.
Conseguiram separar os materiaizinhos certinho. A professora Ana também separou aqui, tá? Alguns materiais que eu já vou falar sobre ele com vocês. Mas agora eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esses vitrais que estão aqui, tá? Foram vitrais que a professora Ana fez para poder estar colocando na aula de hoje. Então vocês podem observar que os vitrais podem ser feitos de diversas formas, tá? Não exatamente só uma janela, mas pode ser flores. Aqui também é outra janela. Aqui também ele entra as flores, cores diferentes. E observem o seguinte, tem mais folhas? Tem. Você corta aquilo que você quiser. Então, o vitral não precisa ser exatamente como que a professora fez aqui, que eu deixo tirar aqui para que vocês possam observar. Vocês repararam que a professora Ana cortou ele inteirinho, ele é todinho vazado, né? Diferente das outras imagens e diferente da flor também. Puxa, professora, mas eu não tenho celofane. Não tem problema, você pode escolher ou desenhar e pintar como se fosse o celofane. Olha que bonito que ele fica. Então aqui tem uma mescla, tá? Dos vitrais com a pintura. E fica bonito, não fica? Do mesmo jeito? Então quem não tem o celofane pode fazer assim. Ou pode cortar papel colorido e colar também. Fica bonito da mesma forma. Assim como a professora trouxe mais duas coisas, duas maquetinhas que eu fiz para que vocês pudessem ver. Então elas são fachadas de prédios, seja do que vocês imaginarem, né? Que ela fica muito bonita, tá? E aqui a minha arquitetura mais consistente, que é uma casinha que mostra os vitrais e os lambrequins. Vocês já ouviram falar nisso? Lambrequins eram... ele é muito antigo, você vê muito nas casas de madeira. E sabe por que eles existiam? Porque naquela época não existia o tal do beiral ou a calha. Então a ideia dos lambrequins era justamente essa. De quando caía a chuva, eles corriam por aqui para não sujar aí ao redor da casa, que é no caso as calhas que a gente tem hoje. Para facilitar, a professora Ana já trouxe uma coisa impressa, tá? Então, porque o nosso tempo aqui é muito curto, até a professora desenhar e recortar, né, e montar, fica difícil, o espaço é muito curto de tempo. Então eu vou dar uma dica para vocês. Deixa eu pegar minha tesoura aqui. Então a gente vai cortando. Daí, claro que eu vou decidir se eu vou querer cortar todas elas ou não. Mas vamos cortar pelo menos mais uma, né? E claro que vocês podem fazer o desenho que quiser. Enquanto vocês fazem o desenho, vão observando. Caso não queiram fazer atividade agora, queiram deixar para depois, também pode. Mais uma coisa, eu quero ver essa atividade depois. Eu gostaria que vocês me mandassem essa atividade para ver como ficou. Uma fotinho, manda para o professor encaminhar para a professora Ana,
do Linhas do Conhecimento para que eu possa ver essa atividade pronta. Ó, tô quase terminando. Quem quiser fazer junto, claro, vai ter que começar pelo desenho, né? Fazer um desenho bonito. Ou algo geométrico, né? Como aqui, no próprio slide da atividade, aqui vocês podem ver que é uma coisa mais geométrica. Assim como esse que a professora Ana tá cortando. E daí eu vou escolher as cores para colocar aqui. Vamos ver que cores vai ficar bonita. Finalizando. Então, ó. Agora eu vou usar as cores. Eu pensei um amarelo. Então eu vou pegar o amarelo. Será que eu faço os dois? Não, eu vou fazer um só aqui. Ih, tá difícil sair. Plano B. Então, vamos do amarelo aqui. Agora vamos inverter. Deixa. E embaixo eu acho que eu vou fazer uma cor só para ficar bonito. Nossa aula tá quase chegando ao final. Mas eu acho que o professor dá conta ainda de fazer esses daqui. Isso, agora vamos usar um laranjadinho. Finalizei a atividade. Olha como ela ficou bonita. Ficou bonita, não ficou? Posso escolher mais cores? Posso. Poderia ter pintado? Poderia. Como essa outra atividade aqui que eu tenho, eu posso pintar. Tá? Eu não preciso recortar, porque existem vitrais com vidro e vitrais pintado. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi divertida, foi gostosa. A gente fez atividade. E não esqueçam, eu gostaria de ver essa atividade, tá? Gostaria que vocês mandassem para mim. Ok? Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.